Amada igreja, vamos abrir nossas Bíblias, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Cada um tem a sua experiência com a paternidade ou com a maternidade. Em cada um a coisa bate diferente. Inclusive lá em casa não deve ser igual a minha experiência de paternidade com a experiência de maternidade da Letícia. Mas para mim algumas coisas batem diferente. Eu percebo, e eu já falei isso para os irmãos algumas vezes, que ser pai é um exercício de serviço. Quem não está apto a servir não pode ser pai, não pode ser mãe. Ou vai aprender na marra a servir, ou vai ser um péssimo pai, uma péssima mãe. Isso é uma verdade. A gente o tempo todo serve o filho, desde o comecinho lá nas fraldas, e trocar fralda na madrugada é castigo. Essa semana eu estava no mercado aqui, aí vi um rapaz lá coçando a cabeça, olhando o preço das fraldas. Eu não me aguentei, passei por ele e falei: irmão, já tive aí, isso é muita luta. Ele: é muita luta. O serviço que importa também, né? Em gasto. Mas a paternidade, a maternidade, elas também são bênção na nossa vida, porque também nos fazem apegar mais ao Senhor. Se você tiver sabedoria, você é um pai ou uma mãe sábio, a paternidade e a maternidade vão te fazer aproximar do Senhor. E muitas vezes eu trago mensagens como vou trazer nessa manhã por causa da minha filha. Porque toda noite a minha filha, esteja eu ligado ou já apagado, eu tenho que contar uma história bíblica. Ou eu, ou a Letícia. E naqueles dias que eu estou morrendo de sono, já estou contando a história da Arca de Moisés, de Gideão ao pé da cruz, histórias assim que não tem nada a ver com nada. Já estou misturando Ló com Jó, porque tu já está para lá de Marrakech, já está dormindo. Mas a criança: pai, que Moisés? Não é não? Não, é a Arca de Noé. Não, filha, mas Moisés também tinha uma arca, a Arca da Aliança. Ah, pai, para com isso, vamos dormir, filha. Não, conta a história. E eu vou repassando as histórias bíblicas, e essa semana o Senhor trouxe a minha memória, e eu fui estudar depois sobre ela, porque foi algo que tocou meu coração enquanto eu conversava com ela, que foi essa parábola que nós vamos ler agora, a parábola dos trabalhadores na vinha. Aqui na NVT diz a parábola dos trabalhadores no vinhedo. Eu vou ler na NVT, que é mais simples, e aí os irmãos podem acompanhar comigo a leitura, igual a minha estará sendo projetada. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata. Por que uma moeda de prata? Porque a moeda de prata era o pagamento por um dia de trabalho, chamada denário, era o nome desta moeda de prata. Por um dia de serviço, e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, ou seja, começou quando amanheceu, digamos 6 da manhã. Às 9 da manhã, a hora terceira, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Ele já tinha passado às 6, já tinha arrebanhado ali todo mundo. Passou às 9 e viu mais gente parada ali. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria uma moeda de prata. É isso que está escrito aí? O que fosse justo. O que ele combinou com o pessoal das 6 da manhã? Um denário, uma moeda de prata. Agora o pessoal já não pegou o horário primeiro. Aí ele disse: eu vou pagar a vocês o que for justo. Os irmãos estão acompanhando? Verso 5. E eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia, e às 3 da tarde fez a mesma coisa. O que ele fez?
vai trabalhar na minha vinha, pessoal que começou ao meio-dia, vou pagar no final do dia o que for justo. 3 da tarde, vou também pagar o que for justo. Às 5 da tarde, faltava 1 hora, era a última hora do dia. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Ou seja, o dia está perdido. Na nossa cabeça, o dia está perdido. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros lá no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Só para ver se os irmãos estão despertos e ligados. Os que entraram por último trabalharam quanto tempo? 1 hora. Depois veio o pessoal que trabalhou por 3 horas. Depois o pessoal que trabalhou por 6 horas. Depois o pessoal que trabalhou por 9 horas. E quem receberia por último seria o pessoal que trabalhou as 12 horas de luz do dia. Percebe? Então ele mandou pagar ao avesso. Começa por quem chegou por último. Chegou por último e vai receber primeiro. Preste atenção nisso. Verso 9. Os que foram contratados às 5 da tarde, trabalharam apenas 1 hora, vieram e receberam 1 moeda de prata. Recapitulando, a moeda de prata é o pagamento por 1 dia de trabalho. 1 denário. Quanto tempo esses homens trabalharam? E ganharam 1 denário, correspondente a 1 dia de trabalho. Vamos adiante. Quando, verso 10, chegaram os que foram contratados primeiro, aqueles que trabalharam por 12 horas, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam 1 moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, e trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 moeda de prata? Tem uma frase que o povo usa muito aí na rua hoje em dia, né? O combinado não sai caro, não é isso? Foi o combinado, não foi combinado? 1 denário, 1 moeda de prata por 1 dia de trabalho? Recebeu o combinado ou não recebeu? Recebeu. Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? E a lição que encerra esta parábola é o do versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Senhor, nos alimenta, fala conosco, que eu diminua, o Senhor cresça, que a Tua palavra penetre mentes e corações e faça aquilo que só o Teu Espírito pode fazer, Senhor. Porque ela é espada de 2 gumes, apta para discernir entre juntas e medulas e fazer separação entre alma e espírito. E eu, Senhor, que estou aqui na condição de conduzir esse rebanho nesse momento, também sou tocado, também sou trabalhado por essa palavra. Por isso peço que fale comigo primeiro e fale com cada um dos meus irmãos. Abre os nossos poros espirituais para receber a chuva da Tua bênção para nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, o Senhor Jesus, Ele trabalha essa parábola, e parábolas são histórias que vão nos apontar para realidades do reino de Deus, sim ou não?
A parábola ela não é perfeita, porque no reino de Deus não se aplica essa norma econômica aqui. Porém, a parábola está falando sobre salvação, a parábola está falando sobre serviço no reino de Deus, a parábola está falando sobre o que é importante para nós e o que é importante para Deus, está falando de sentimentos, um sentimento de inveja por achar que foi injustiçado, quando na verdade não foi. E isso se aplica, infelizmente, dentro da igreja também. Porque nós vemos aqui, se levarmos a ferro e fogo a parábola, e se fosse eu, um dos que começaram a trabalhar às 6 da manhã, suportei o calor do dia já ao meio-dia, às 3 da tarde começa a melhorar, mas passei o dia inteiro colhendo, o dia inteiro trabalhando naquela vinha, me esfalfei, gastei energia, foi difícil o meu dia, mas cheguei ao fim do dia. E vejo o pessoal que chegou às 5 da tarde, trabalhou 1 hora, e eles recebendo a moeda que foi prometida para mim, que trabalhei o dia inteiro. Eu ia fazer um cálculo. Qual é o cálculo? Bom, o cara trabalhou 1 hora, ganhou a moeda de prata. Se eu trabalhei 12 horas, vou ganhar 12 moedas de prata. Vou sair daqui hoje ganhando o correspondente a 12 dias de trabalho. Estava rindo de orelha a orelha. Ô, rapaz, é hoje que eu vou me dar bem aqui. Você vê que não é só no Brasil, né? Aqui em Israel, nos tempos antigos, já existia isso também. Mas a lição aqui não é uma lição econômica, não é uma lição sobre proporcionalidade, é uma lição sobre o reino de Deus. Faça a comparação. Quem trabalhou mais pelo reino de Deus? O apóstolo Paulo ou o ladrão da cruz? Pode responder. Quem trabalhou mais? Paulo ou o ladrão da cruz? Paulo. O ladrão da cruz trabalhou pelo reino de Deus? Vai lá, eu vou dar um desconto para ele. Ele até trabalhou de certa forma, porque o exemplo dele ficou aqui na Bíblia, para nós conhecermos. Então, de certa forma, ele colabora para instruir sobre o reino de Deus. Mas fazer mesmo, a única coisa que ele fez foi crer em Senhor Jesus, naquela cruz, no seu último suspiro de vida. Ele creu no Senhor Jesus e clamou por salvação. E aí eu te pergunto, quem está mais salvo? Paulo ou o ladrão da cruz? Quem falou aí os dois? Dá um amém. É isso. A salvação é uma só. Tanto faz se o apóstolo Paulo trabalhou como trabalhou, se o ladrão da cruz simplesmente creu no ocaso da sua vida. Meus irmãos, a bondade de Deus, a salvação de Deus está disponível para todo aquele que crê. Não é pelas obras. E isso é um dos princípios, inclusive, que eu estava ensinando em outro dia para minha filha. As obras nós não as fazemos para a salvação. Quem faz obra para ser salvo? Tem gente que faz. Os espíritas fazem obras crendo que vão evoluir, que vão, avançar espiritualmente pelas obras. Os católicos também fazem as suas esmolas e tantas outras coisas, crendo que vai contar para eles saírem do purgatório, porque o católico ele já não conta com o céu, ele conta com o purgatório. Aí depois do purgatório, vai para o purgatório, tem que acender vela, tem que fazer missa, missa de 7º dia, missa de mês, missa de ano, orações de intenção, não é isso? Aí vai evoluindo, para quem sabe talvez chegar ao céu. E outras tantas religiões que a gente poderia comparar aqui. Mas a religião que a Bíblia nos apresenta, a salvação em Jesus Cristo, ela não tem esse critério.
Não tem o critério do trabalhar mais, não tem o critério de vem aqui na frente, traz a tua oferta que Deus vai te abençoar. Não tem. A salvação, como é que o Lutero, quando Lutero leu, ele estava lendo lá em Romanos, e o que ele leu? O justo viverá pela fé. Pela fé. A palavra não vai dizer em Hebreus que sem obras é impossível agradar a Deus, não, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esse nosso meio evangélico hoje está com tanta mistura, está com tanta mistura de estação, que as pessoas e são dois defeitos, na verdade, não é só o defeito do nosso meio evangélico. O nosso meio evangélico está misturando todas as estações, isso é um perigo grave. E outro perigo grave, a nossa geração não lê Bíblia. Desculpa falar isso para você, talvez eu esteja falando de você sem saber, porque eu não sei da tua leitura bíblica, mas a verdade que eu posso te dizer é essa geração não lê Bíblia. E os poucos que leem, precisam aprender a meditar na Bíblia, porque não basta ler. Inclusive está escrito na própria Bíblia, em Salmos capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não basta ter o prazer, mas ele vai além, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantos estão acompanhando? Precisamos ler, ter prazer. Leia o Salmo 119, que você vai ler o que é o prazer de uma pessoa. Todo mundo conhece o Salmo 119, versículo 105. Luz para, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Todo mundo conhece esse versículo, mas leia todo o Salmo. É o maior capítulo da Bíblia, mas ele é uma ode, ele é um derramar de um coração que ama a lei do Senhor. Eu não vou te perguntar se você lê a Bíblia, eu vou te perguntar, você tem amado a Bíblia? Eu falei algumas vezes algo que Hernandes Dias Lopes diz, muita gente até lê a Bíblia e até marca a Bíblia. Difícil é encontrar alguém que seja marcado pela Bíblia. Isso dói, meus irmãos. Isso dói. Se nós tivéssemos uma geração que não apenas marca a sua Bíblia, mas que fosse marcada pela sua Bíblia, nós não teríamos tantos crentes aí, levados por todo o vento de doutrina. Não teríamos tanta gente por aí ouvindo canto da sereia, da igreja daqui, da igreja dali, do mistério de lá, da prosperidade do outro lado. Povo que não conhece Bíblia, que não ama a Bíblia, que não deixa a Bíblia marcar o seu coração, sofre e nem sabe do que está sofrendo. Mas, feito esse parêntese, vamos voltar aqui então ao texto. O texto nos coloca uma questão sobre a salvação. E o autor Warren Wiersbe, ele faz 4 aplicações que eu vou trazer para os irmãos nessa manhã, sobre esse texto, sobre essa parábola. E tem tudo a ver conosco. Primeiro, agora eu estou me dirigindo aqui aos pastores, aos diáconos, aos líderes de ministério, aos crentes que gostam de encher a boca para dizer, sou nascido e criado na igreja. Você sabia que tem crente que enche a boca para dizer, sou nascido e criado na igreja? Estou falando contigo nessa manhã. Em que condição eu estou falando isso com você nessa manhã? Na condição de alguém que é nascido e criado na igreja. Então vai por mim, eu sei como é isso. Estou falando com vocês, líderes de ministério, crente antigo. Primeiro, não devemos superestimar
os nossos méritos. Não, porque eu sou crente antigo, eu mereço. Eu tinha que estar em destaque. Porque eu sou diácono desta igreja. Você sabe com quem você está falando, a carteira, pá! Já vi diácono dar carteirada, pastor Marcos, tem disso por aí. Pastor também, cala-te boca. Tem pastores por aí, inclusive na nossa denominação batista, que já estão em outro patamar, pastor Marco. Não quero mais essa vida de pastor, cansei de ser pastor, agora eu vou ser apóstolo. Cala-te boca. Enfim. Então, meu irmão, fica complicado, porque as pessoas acham que porque estão sentados no banco da igreja há 50 anos, elas são a última Coca-Cola geladinha da geladeira, o último biscoito do pacote, e o último biscoito do pacote está sempre quebrado, vai devagar, não pensa isso não, meu irmão, cuidado. Por que não? Porque eu sou diácono, porque eu sou pastor, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu fiz seminário, superestimando o próprio valor, superestimando os próprios méritos, quando a gente vê na Bíblia justamente o contrário. A gente vê o Senhor Jesus, o Rei da Glória, que, não tendo por usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. A gente vê o Senhor, o Rei da Glória, lavando os pés dos discípulos. A gente vê o apóstolo Paulo dando a carteirada dele para depois no final rasgar a carteirinha e jogar no lixo. Ele diz, quanto a mim, sou hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, aprendi o melhor da lei, pereré, parará, parará. E ao final ele rasga todo esse currículo e joga no lixo, diz assim, porém entre vós escolhi não saber nada, senão Jesus Cristo e este crucificado. Acabou. Não precisa ter grandes currículos, não precisa ser grandes coisas aos olhos dos homens, aos olhos dos irmãos da igreja, aos olhos do mundo. Tudo que nós precisamos ser é gente que crê no Senhor Jesus e serve por amor. Quem serve a Jesus deve servir por amor, e não por achar que vai ter grandes lucros, vai se dar super bem, não. Quem serve, ele coloca isso, servir a Cristo em função de benefícios temporais e eternos é perder as melhores bênçãos que Ele tem para nós. Meus irmãos, eu recebi um vídeo na semana passada, eu nem sei se eu passei para vocês, eu acho que não, porque ele estava só em inglês, mas que vídeo emocionante, lindo. Eu vou tentar reproduzir aqui a história. Um senhor, não sei se era um pastor, mas ele estava dando testemunho da mãe dele. Ele deve ter da minha idade para mais. Então, naquele tempo, apesar de ser nos Estados Unidos, a poliomielite ainda era uma doença que atacava. Foi antes da vacina Sabin. Ele disse, quando eu tinha uns 8 anos de idade, a minha mãe foi acometida pela poliomielite. Para quem não sabe o que é poliomielite, antigamente ela era conhecida também como paralisia infantil. Então, as pessoas ficavam paraplégicas. A criança, principalmente, era mais suscetível, mas os adultos, como você vê, a mãe desse rapaz, ela ficou paraplégica. Ele disse que eles frequentavam uma igreja, e ao chegar naquela igreja, o pastor, na verdade, ela não foi, o pastor foi visitá-la. E o pastor daquela igreja foi visitá-la, irmã Irene, e disse a ela, orou com ela, leu a Bíblia para ela, e falou assim no final, irmã, eu vou precisar fazer um pedido. O pessoal da igreja está morrendo de medo da polio. E estão pedindo para a irmã não voltar mais à igreja, para não haver risco de contaminação. Aquela irmã engoliu em seco, sentiu o drama, disse, tá bom, pastor, pode ficar tranquilo, eu não vou mais.
injustiça, maldade. Passa-se algum tempo, um novo pastor vai até aquela igreja. E aí a mãe deu um testemunho para o filho. Meu filho, ela falou assim com... A moto está me desconcentrando, desculpa. Vamos lá. Então, o pastor falou isso para ela, que ela não deveria mais ir à igreja. E aí, depois que ela falou... Obrigado, meu irmão. Depois ela falou com o filho assim: filho, o pastor disse que eu não devo mais ir à igreja e que eu não posso mais servir a Deus, que Deus já encerrou comigo. Ele falou isso, o pastor falou isso para ela. Deus já encerrou a sua obra com a irmã. Palavra terrível. E aí, ela fala com o filho e diz: filho, eu sei que eu sou alguém que está danificado, mas Deus não encerrou a obra dele comigo, não. Deus é especialista em usar cristãos danificados e prejudicados. Passa-se algum tempo, aquele pastor sai daquela igreja, entra um novo pastor. O novo pastor vai procurá-la e diz a ela: irmã, olha, nós estamos com um problema lá na nossa igreja, na sua igreja, e que nós não temos um ministério infantil funcionando, porque não temos crianças. E ela disse: pastor, a partir de hoje o Senhor tem um ministério infantil com 2 crianças, as minhas 2 crianças, a menina e o menino. E ela começa a ir à igreja, recomeça a ir à igreja, servindo ao Senhor de coração, por amor a Jesus. Ela poderia ter ficado magoada, dizendo: não, aquela igreja quis que eu não voltasse mais. O pastor daquela igreja falou que eu já não estava mais apta para trabalhar no serviço. Mas ela amava Jesus, ela conhecia Jesus, e ela recomeça, e ela começa a trabalhar. E as crianças começam a ir à igreja, começam os pais a trazer, os tios a trazer, e o ministério infantil começa a crescer. E quando esse ministério infantil começa a crescer, ele alcança um teto, e ela diz: o Senhor está me dizendo que nós precisamos fazer algo para atrair mais crianças para o nosso ministério infantil? Sim, sim. Então ela disse ao filho, o filho a essa altura já era maior, disse: filho, você me leve até aquela grande empresa de ônibus que tem aqui na nossa cidade, que eu preciso conversar com o dono daquela empresa de ônibus, para ele ceder para nós um ônibus, para nós podermos arrebanhar as crianças do bairro aos domingos e levar para a escola bíblica dominical. Mãe, eu acho que eles não fazem isso, vamos lá. E ele foi, disse que ele suava. E aí ela chegou lá e falou para a secretária: olha, eu queria falar com o dono da empresa, porque ele vai me ceder um ônibus aí, para eu levar as crianças para a escola bíblica aos domingos. Senhora, eu não sei disso não, chama ele lá. Chamou ele, e aí chamou, conversou com o homem, e disse: olha, nós temos uma escola bíblica na nossa igreja, e nós sabemos que precisamos de mais crianças, e seria muito útil para nós termos um ônibus para levar as crianças à escola bíblica, a gente passar pelo bairro ali e pegar as crianças. O homem disse: mas a gente não faz isso aqui, não tem esse costume, a gente aqui faz locação de ônibus. Aí que ela virou para ele e falou assim: olha só, um dia o Senhor Jesus vai voltar, e ele vai ficar muito chateado quando ele souber que o Senhor negou um ônibus para a igreja. O Senhor vai querer encarar isso? Acho que o homem falou, olhou assim com a sua cabeça e falou: olha só, tudo bem, eu vou ceder um ônibus para a senhora fazer um teste, por um domingo. No próximo domingo eu cedo um ônibus para a senhora. Tá bom. Quem vai dirigir o ônibus? Eu não tinha pensado nisso, acho que o senhor vai ter que me ceder um motorista também. Senhora, não, é para o senhor, olha, eu vou lhe ceder o motorista também, mas a senhora ore a Deus, tenha certeza de que Deus sabe que eu estou cedendo essas coisas. Sim, senhor, pode deixar. Aí o filho falou assim: mãe, eu não acredito que a senhora conseguiu esse ônibus e esse motorista. E aí o dono da empresa falou também: eu também não acredito. Ela: pois é, porque eu cheguei aqui com pouca fé, porque na verdade eu queria pedir 2. Será que tem como? E ele cedeu o segundo ônibus, mas é para um domingo. E aquele um domingo,
2 ônibus. Ao longo dos anos foi crescendo. E dizia ele no final do seu testemunho que ao longo de alguns anos, não sei qual era a cidade, mas que o homem já estava cedendo 35 ônibus por domingo com motorista para servir a escola dominical da igreja. E ele disse para aquela senhora, no final da vida dela, disse: senhora, realmente, eu é que tenho que ser grato, porque por causa da sua ousadia de pedir por esses ônibus e por esses motoristas, todos os motoristas da minha empresa são salvos. Eu e a minha família estamos firmes dentro da casa do Senhor. Estamos servindo na casa do Senhor. Olha a bênção que Deus faz usando uma crente paralítica que sabia que tinha suas dificuldades, mas essa pessoa colocou a sua vida nas mãos do Senhor e explodiu. E tanta gente aí que nunca fez nada por Jesus, está sentado no banco da igreja e acha: eu é que sei das coisas, porque eu estudei no seminário, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu dei aula na escola bíblica. Está dando aula na escola bíblica? Não, dei aula na escola bíblica até 20 anos atrás, e parou por quê? Porque já parou, Deus já completou a sua obra na minha vida. Completou? Ou você vai esperar ter um problema sério para voltar a trabalhar para o Senhor? Voltando à parábola, não devemos superestimar nossos méritos. Servir a Cristo em função dos benefícios temporais e eternos é perder o melhor das bênçãos que Deus tem para nós. Essa mulher sabia que as bênçãos de Deus ainda viriam sobre a vida dela, e não só sobre a vida dela, mas foi no serviço que ela apresentou frutos para Jesus, meus irmãos. Não dá para o crente se aposentar e dizer: agora chega, vou sentar, vou ouvir mensagem e vou ver lá a mensagem no Facebook. Esquece isso, vamos servir ao Senhor. Uma coisa que tem a ver com isso, segundo ponto: se não devemos, primeiro ponto, superestimar os nossos méritos, também o segundo lugar, não devemos nutrir orgulho. O orgulho. Quem viu aquele filme, o Advogado do Diabo, né? Ele dizia assim, o Satanás, ele dizia: a vaidade é o meu pecado favorito. E como é? Vaidade, orgulho, mérito próprio, isso é pecado. Não devemos nutrir orgulho. Essa turma aqui do orgulho, que trabalhou 12 horas, vou ganhar muito, que eu mereço muito mais. Orgulho, não. Aquele que a seus olhos ou aos olhos de outro parecem estar em primeiro lugar, no fim das contas, no frigir dos ovos, do versículo 16, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Um exemplo básico aqui, bíblico, para você entender. Judas foi um dos primeiros, foi ou não foi? Judas Iscariotes. Pois é. Alguém diria que o ladrão da cruz estaria à frente de Judas Iscariotes, que foi um dos primeiros, que passou 3 anos com o Senhor Jesus? Mas os últimos foram os primeiros. Aquele ali foi para a presença de Jesus, e Jesus falou para ele: hoje mesmo, hoje, estarás comigo no paraíso. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com achar que você é o último biscoito do pacote. Você pode estar quebrado. Não, mas eu sou o último. Eu já passei por aí. Eu fui nascido e criado em uma igreja lá no Rio de Janeiro. E eu sentava nesses bancos e ficava lá sentado, era um jovem, nem estava muito ligado com coisa de igreja. Aí um dia entra um outro jovem, chega um jovem e se converte na igreja. Todo mundo acha que bom, maravilha, né? Festa no céu. E aquele jovem foi estudando e tal, e fez a classe, naquele tempo se chamava classe de catecúmenos, não é energúmenos, é catecúmenos, que são os novos crentes. E ele fez aquela classe e ele se batizou. Rapaz, que legal. E depois do batismo, passa algum tempo,
Para minha surpresa, o pastor, a diretoria, todo mundo se reúne e diz: vamos mandar esse rapaz para o seminário. E daqui a pouco ele está liderando o jovem, está não sei o quê. Eu olhava para aquilo assim, eu falava: ué, chegou agora e está sentando na janela? Ah, meu irmão, tem isso na igreja? Tem, porque eu já fui um desses também, tá? Chegou agora e está sentando na janelinha? Não, senhor. Tem crente que tem o lugar dele no banco, tá? Que a igreja hoje está vazia, nesses nossos tempos, mas aí você acostumou a sentar nesse lugar que você senta aí. Amanhã depois a igreja começa a crescer, começa a evangelizar, começa a entrar gente, e começa a chegar gente nova, e a gente nova chega antes de você e senta no lugar que você está acostumado. E aí você olha e diz assim: sentou no meu lugar. Quem já viu disso por aí está rindo, porque sabe que é assim. Agora vê, só porque chegou mais cedo, sentou no meu lugar, sabe que eu sento ali todo domingo. Meus irmãos, tem isso na igreja. Você acredita num negócio desse? Dá até vergonha de falar, mas é o orgulho de achar que aqui é o meu lugar. Cadê teu nome escrito no banco? É melhor escrever teu nome no livro da vida, não no banco da igreja. Sai dessa, larga o orgulho. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos que não estavam esquentando o banco, que não estavam ocupados guardando o lugar, serão primeiros, porque ao invés de se apegar ao lugar onde sentam para confortavelmente receber e escutar os louvores e a palavra que é pregada, estão com os pés aí, caminhando, as mãos ocupadas no trabalho. Esses serão os primeiros, aqueles serão os últimos. Quantos estão entendendo? Cuidado com isso. Terceiro, não devemos focar nossa atenção nos outros para comparar resultados. Não foi isso que fizeram na parábola? O sujeito que trabalhou 12 horas olhou para aquele que trabalhou 1 hora. Opa! Trabalhou 1 hora, se deu benzão, hein? Vou me dar melhor, porque eu trabalhei 12, trabalhei mais, fiz mais, vou receber mais, mereço mais. Por que ele chegou a essa conclusão? Chegou a essa conclusão porque ele se comparou com o outro. E a gente tem esse mau costume de se comparar com os outros. A gente se compara até com a Bíblia. Quer se comparar com o apóstolo Paulo. Meu Deus, mas o apóstolo Paulo, ele fez tanto, não sei o quê. Eu nunca vou chegar no nível do apóstolo Paulo. Fica tranquilo, você vai para o mesmo céu que o apóstolo Paulo. Você serve ao mesmo Senhor que o apóstolo Paulo. Você anda no mesmo caminho que o apóstolo Paulo. Se concentra mais em fazer o que ele ensinou. E uma coisa que ele ensinou foi: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí a gente tem uns memes na internet que são fantásticos. O rapaz bota assim uma foto de um leão, Jesus, aquele leão. Aí bota do lado assim, Paulo, um leão super bem desenhado à mão, bonitão. Já não é a foto, mas reproduz fielmente. Então, Jesus, a foto do leão. Paulo, o leão bem desenhado. Aí bota assim, aquele leão mal feito e desenhado por criança. Mas assim, é isso, eu estou imitando ele que está imitando ele. Cada um de nós vai chegar num patamar, meus irmãos. Cada um de nós vai ter o seu caminho, tem a sua história, tem o seu tempo de caminhada. Tem que se aperfeiçoar. Você não está completo, perfeito e acabado. Nem eu. Nós estamos no processo. Para de se comparar. Para de se comparar. Principalmente porque a gente gosta muito de se comparar com quem aos nossos olhos está pior do que nós. E aí quando a gente se compara com quem aos nossos olhos está pior do que nós, a gente acha que está bem. Para com isso. Nós vemos o trabalho e o trabalhador, mas Deus vê o coração e a motivação. Você tem andado motivado para servir ao Senhor na sua igreja? Você tem andado motivado para servir ao Senhor? Nessa igreja aqui a gente tem necessidade em todos os ministérios, em todas as áreas. Quem não está trabalhando,
fica desde já chamado, volte a trabalhar, comece a botar a mão no arado. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim, diz o Senhor. Ainda há oportunidade. Parafraseando o amigo lá da história do ônibus, se Deus souber que você está sentado no banco, esquentando o banco, e ao invés de trabalhar, Ele vai ficar muito chateado com você. Preste atenção nisso, meu irmão. Para de se comparar, não importa se o outro faz bem, se o outro faz melhor, se pode fazer melhor que você. O seu quinhão, a sua parte, o seu serviço tem valor, tanto quanto o que trabalhou 12 horas, se você só pode trabalhar 1 hora. Guarda isso na tua mente, no teu coração. Por último, e absolutamente lógico, não devemos nutrir nenhum sentimento ou ressentimento de injustiça, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto para comigo, Deus não é injusto para contigo. Deus deu para cada um de nós. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, você vai ver lá os dons espirituais. Não está escrito lá que o Senhor Jesus, Ele deu dons do Espírito Santo para os pastores, para os líderes, para os diáconos, não. Todos nós temos dons. Você tem exercitado os dons espirituais na sua vida? Lembra da parábola dos talentos? Um tinha 5 talentos, dobrou, conseguiu 10 talentos. Talento aqui é unidade monetária, é dinheiro. O outro tinha 2 talentos, trabalhou e conseguiu 2 talentos. O outro escondeu, enterrou o talento. Ou seja, ele não fez nada com aquilo que foi colocado na mão dele pelo Senhor. Nada. Nada. E esse não foi aceito pelo Senhor. E esse foi reprovado pelo Senhor. Eu tenho certeza, meus irmãos, aqui nós estamos na casa de Deus. Muitos aqui são salvos pelo Senhor. E eu digo a vocês sem medo de errar, aqui pode ter gente que está enterrando o talento. Poderia estar servindo mais e melhor ao Senhor, desenvolvendo o seu talento, desenvolvendo a sua vocação, e não está. Seja por preguiça espiritual, seja por achar que já passou do tempo, já passei da validade, seja por achar que não tem tempo, mas que tem talento para sair daqui, tem. Não nutra nenhum sentimento de ressentimento ou injustiça. A bondade do dono não os levou ao arrependimento, mas revelou o verdadeiro caráter do coração deles, daqueles que reclamaram. Estavam sendo egoístas, mas a parábola, principalmente, ela sublinha a bondade e o caráter doador de Deus. Para Deus, todos nós somos iguais. Deus não tem filhos preferidos. O pastor, porque é pastor, não é preferido de Deus. Pelo contrário, pastor Marcos, me perdoe, mas eu tenho um pensamento com relação aos pastores, porque eu aplico a minha vida. Geralmente, quando uma pessoa tem 2 filhos, um é perfeitamente normal e o outro tem algum tipo de problema, qualquer que seja, eu pergunto aos irmãos: a qual dos filhos o pai dá mais atenção? Ao que tem algum tipo de problema, não é verdade? Eu particularmente penso que Deus nos chama para o pastorado justamente para que nós possamos ficar mais próximos dele. Não porque nós sejamos melhores, tenhamos melhores condições de alguma coisa, ou que sejamos especiais, muito pelo contrário, nós, como vocês, somos vasos de barro que contemos um tesouro dentro de nós. E o Senhor faz questão de que nós estejamos mais próximos dele, justamente para a gente não incorrer em tantas tentações e em tantos erros, até porque somos exemplo para os irmãos. Eu não tenho nada de especial acima dos irmãos, muito pelo contrário. Tem irmãos aqui que com certeza vão me ultrapassar, e não tem nada de errado com isso.
é bênção, é bondade do Senhor para comigo. Importa que eu esteja com Ele, que eu tenha a noção e a percepção de que eu preciso dEle, mas que você tenha também essa percepção. Você precisa de Jesus, você carece da graça de Deus. Não importa o seu tempo de igreja, o seu cargo na igreja, não. Importa servir ao Senhor com alegria. Se vai trabalhar às 12 horas do dia, Deus seja louvado. Tive a oportunidade de trabalhar 12 horas para o Senhor. Se vai trabalhar 9, olha, não deu às 12, mas Senhor, 9 horas eu trabalhei, 6 horas eu trabalhei. Senhor, não deu para fazer muita coisa, foi 1 hora só. Quem se lembra do cantor, o irmão Lázaro? Se converteu e durou pouco. Trabalhou 1 hora, ou talvez 3 horas para o Senhor. Mas olha como alcançou gente. Meus irmãos, muitos primeiros serão últimos. Cuidado com isso. O primeiro que acha que é primeiro, cuidado com isso. Agora, se você chegou por último, eu quero te incentivar. Ah, cheguei por último, pato novo não mergulha fundo, não vai atrás dessas conversas não, meu irmão. Um outro momento aconteceu na minha vida também, em que eu, como eu disse, reclamei, do irmão que chegou agora e queria sentar na janela. Depois isso aconteceu comigo, eu fui para uma outra igreja, e tinha lá um amigo meu, um conhecido de longa data, que era daquela igreja, era nascido e criado lá naquela igreja, e eu cheguei ali, doido para trabalhar. Às vezes o Senhor precisa tirar a gente de um lugar onde a gente está, para botar a gente para trabalhar, para pegar ritmo, e eu saí dali e fui para lá, e lá eu trabalhava, eu estava em tudo, eu era líder de ministério, fui conversar qualquer coisa com esse meu amigo, ele me passou uma descompostura, mas me passou uma descompostura, eu entendi ele, porque eu já estive naquele lugar também. Ah, você quer aparecer, você chegou aí outro dia na igreja, quer aparecer, que quer aparecer, rapaz, que isso? Você está aí, está fazendo, está andando com o pastor para lá e para cá, não sei o quê. O que aconteceu com ele? A mesma vaidade, de achar que estava ali há tanto tempo, há 30 anos, enfim, ele era um dos primeiros. Eu que cheguei por último agora estava, lançando uma sombra sobre ele. Ele se sentiu ameaçado porque eu estava trabalhando e ele achava que ele estava ficando para trás. Igreja é lugar de todo mundo trabalhar. A família de vocês que está chegando agora, vocês não devem nada a ninguém. Vocês são servos do Senhor, é para trabalhar na obra do Senhor, é para pegar na obra do Senhor. E se alguém falar alguma coisa, disser, não, mas chegou agora, já está fazendo isso, está fazendo aquilo, glória a Deus porque está fazendo por amor ao Senhor, está servindo ao Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, preste atenção nessa palavra de hoje, que ela seja útil para você, como tem sido útil para mim também. A gente às vezes precisa descer do palco um pouquinho, precisa descer do trono, porque o trono da igreja ele só pertence a uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, abençoa-nos. Obrigado, Pai, porque nós te servimos por amor, porque o Senhor nos amou e nos serviu primeiro. É incrível pensar que o Rei da Glória desceu do alto céu para servir aos homens. Ensina-nos a ser como tu, servos uns dos outros, amar uns aos outros, servir verdadeiramente por amor, primeiramente a Deus e também ao nosso próximo, aos que estão aqui e aqueles que estão lá fora precisando ouvir a tua palavra. Ó Senhor, desperta o dom que há em nós, perdoa nossos pecados, realinha o nosso compromisso, a começar em mim. E também peço por todos os meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão ouvindo pela internet. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém e amém.